Todo mundo ama esta mensagem, a batalha pertence ao Senhor. Mas eu quero mencionar logo de início que porque a batalha pertence ao Senhor não significa que você só precisa se sentar e não fazer nada, enquanto Deus faz absolutamente tudo. Então você vai aprender algumas coisas enquanto analisamos isso. Em 2 Crônicas eu estudei muito, eu ensinei a respeito várias vezes. Vamos ver 2 Crônicas capítulo 20 e vamos colocar no telão, ou você pode ler na sua Bíblia, o que eu ainda gosto de ver as pessoas fazendo. Então aqui está dizendo, aconteceu que depois disso, verso 1, os amonitas e os moabitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Há muitos desses itas no Antigo Testamento. Todo mundo tinha algum tipo de ita na sua vida. E foi daí que eu cheguei à conclusão de que todos nós temos os nossos próprios itas. A pobreza ita, a doença ita, as pessoas itas, o passado ita, os vizinhos itas, os chefes itas, a confusão ita, a solidão ita. E eu poderia continuar e continuar e continuar. E toda vez que nós temos um inimigo que nos confronta, nem sempre fazemos a primeira coisa que deveríamos fazer. A primeira coisa que devemos fazer em qualquer momento que tivermos um problema ou um inimigo nos confrontando, a primeira coisa a se fazer é sempre buscar a Deus. Muitas vezes corremos para as pessoas. Não estou dizendo que é errado procurar as pessoas, mas eu não iria buscar conselho em nenhuma pessoa sem primeiro ter perguntado a Deus se aquela era a pessoa certa para eu procurar. Porque, honestamente, tem pessoas que você pergunta o que deve fazer e elas não sabem nem da sua própria vida. E seria muito mais sensato buscar a Deus. E talvez Ele não queira que você vá até alguém. Talvez você esteja buscando as pessoas por muito tempo e é hora de você aprender como ouvir de Deus por si só. Amém? Talvez em todas as vezes que você precisa de uma escritura, deve ligar para um amigo e perguntar onde está. Talvez você deva cavar um pouquinho e encontrá-lo por si mesmo, sabe? E você verá o quanto é trabalhoso, mas você vai tirar muito mais daquilo, você vai se lembrar. E eu me lembro muito bem de quando eu comecei a pregar antes de ter a internet, de ter tantas informações na ponta dos dedos. Deixe-me te dizer algo, estudar naquela época era um projeto bem difícil. Eu tinha minha Bíblia e eu tinha todas aquelas Bíblias de estudo, eu tinha o dicionário da Vine, eu tinha uma concordância Strong. Eu quero dizer, levava horas e horas e horas e horas. Mas sabe, eu não reclamo daqueles dias não, porque na verdade eles me deram um forte fundamento na palavra, sabe? E hoje é tão conveniente poder apenas, sabe, não ter que ir até a concordância, procurar aquelas escrituras, encontrar. Hoje você pode colocar no computador o que deseja e aparecem quantas versões que você quer que aquilo tenha, mas às vezes é melhor você fazer uma pequena escavação, mais do que apenas clicar no mouse. Amém? A primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. E buscar a Deus sobre tudo. Josafá sabia disso. Então, em 2 Crônicas 20, versículos 2 e 3, ele diz, então foi relatado a Josafá que uma grande multidão vinha contra ele de além do Mar Morto, saindo de Arã, Síria, e eis que eles já estavam em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Agora você deve prestar atenção a isso por causa do local em que os inimigos se reuniram contra ele. O nome daquele local foi mudado no final da história, e o que ele significa agora não é muito agradável. Mas às vezes, o seu lugar de batalha se torna o seu lugar de bênção. Vamos lá. Às vezes o lugar onde você tem que enfrentar o seu inimigo se torna o maior lugar de bênção em sua vida. Quantos de vocês aprenderam mais nos momentos difíceis que passaram do que em qualquer outra parte da sua vida? Ok. Agora, por que não agradecer a Deus enquanto estamos neles? Nós vivemos a vida avançando, mas nós entendemos ao contrário, olhamos para trás e então compreendemos. Amém? Então diz no verso 13, então Josafá teve medo. Como vemos, ele era igual a todo mundo. Na hora que recebemos más notícias, quando o inimigo vem contra nós,
A primeira coisa que chega ao nosso coração é o medo. Todos esses relatórios ruins do que vai acontecer. Mas veja o que ele fez. Ele estabeleceu, tomou uma decisão, ele estabeleceu de forma determinante. Todos digam, ele foi determinado. Como necessidade vital. Veja, eu gosto de passar por isso devagar e analisar, porque ele sabia que buscar a Deus nessa situação não era apenas fazer uma pequena oração ou algo que ele poderia se quisesse, mas ele realmente sabia que era vital que ele ouvisse a Deus se ele quisesse derrotar seus inimigos. Ele estabeleceu buscar ao Senhor e então ele proclamou um jejum por toda a Judá. Então, aquelas pessoas estavam levando a sério. Elas queriam que Deus falasse com ele. Amanhã eu vou falar sobre orientação divina e sobre como ouvir de Deus. Vou falar algumas coisas sobre isso hoje à noite com vocês. E às vezes quando você precisa fazer algo ou passar por algo, ou Deus te chama para fazer algo, Ele pode te dar apenas um dom de fé. E o dom de fé é uma fé além da fé comum, sabe? E isto te habilita a fazer algo ou avançar em algo que pode até assustar muito. Mas para você parece uma coisa muito normal de se fazer, porque Deus te deu esta fé para fazê-lo. E por muitos anos eu não percebi, mas Deus deu ao Dave e a mim o dom de fé para administrar o ministério. Se você tivesse sequer a ideia de quanto dinheiro precisamos todo mês. Veja, parece empolgante. A Joyce está na TV em 2/3 do mundo e está no ar em 105 idiomas, ou o que quer que seja, sabe? E tudo mais. Você tem 26 escritórios e todo mundo... Então, mas tudo tem um custo. E o interessante é que nós não temos dívidas. As contas estão todas pagas. Nós nunca precisamos fazer empréstimos, nunca pagamos 1 centavo de juros em todos esses anos de ministério. E eu aprendi como confiar em Deus para o dinheiro há muito tempo atrás. Quando eu literalmente confiava em Deus pelas minhas roupas íntimas, pela minha frigideira, pela minha lavadora. Então eu não entendi o que estava acontecendo na minha vida. Eu não entendia nada. Mas eu entendo agora. E não temos nenhuma preocupação. Em 2018, quando houve um tipo de declínio financeiro, o mercado de ações caiu e muitas pessoas deixaram de ofertar. E meu filho mais velho, David, ficou um pouco preocupado com as missões e ele disse, bem, você não está preocupada? Você não se preocupa com isso? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Eu disse, bem, se Deus quiser que eu faça isso, então Ele vai pagar. E se já acabou para Ele, então acabou para mim também. Porque não vai funcionar sem Ele de qualquer maneira. Ok? Superamos. Agora eu tenho certeza de que se tivéssemos quebrado, eu não teria aceitado isso muito bem. Mas esta é a verdade. Se Deus não estiver no que você está fazendo, não vai funcionar. E se Ele está naquilo, então vai funcionar e ninguém vai impedir. E então nós precisamos manter nossos olhos em Deus e não nas pessoas. Então, às vezes Deus te dá um dom de fé, sabe? Para alguma coisa. E as outras pessoas ao seu redor não entendem. E é por isso que elas olham para você como se você estivesse totalmente doido, sabe? E elas dizem, você não pode fazer isso, você não deveria fazer isso. E você fica firme com Deus. Amém? A paz virá sobre o que fazer ou o que não fazer. Às vezes, um encontro divinamente arranjado com alguém que pode prover o que você precisa ou abrir as portas certas para você. Você já teve uma experiência onde você encontrou a pessoa certa e pareceu ser algo estranho, você ter encontrado aquela pessoa exatamente naquele momento e elas realmente tinham toda a capacidade de fazer o que você precisava? E vamos lá, veja. Isso se chama providência de Deus em nossas vidas. E às vezes, Deus vai bater uma porta bem na sua cara, e não importa o quanto tente abri-la, você não consegue e não consegue ajuda para abri-la. E aquela porta não vai se abrir porque não é o que Deus quer que você faça.
Às vezes as circunstâncias são tão duras que você não tem escolha. É a única opção, ou você faz aquilo ou não faz nada. Quando Deus me chamou para pregar anos atrás, eu senti que Ele me disse para levar a palavra de Deus a todos os homens. Por isso eu nunca senti que eu deveria ter um ministério para mulheres, ou que eu deveria pregar apenas para mulheres. No entanto, eu não estava fazendo muita coisa e me foi oferecida a oportunidade de pregar em uma reunião de mulheres uma vez por semana em nossa igreja. Bem, eu não queria fazer aquilo porque eu achava que não era aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Então eu fui até Deus e disse, eu não quero fazer isso. Mas então eu percebi que eu não estava fazendo mais nada, sabe? Mas já que aquela era a única porta aberta, na verdade, aquela era uma porta pela qual eu precisava passar, porque eu me tornei pastora, eu acabei fazendo a maioria das pregações quando o pastor não estava, eu fiz escola bíblica, e foi dali que o meu ministério foi lançado. E então, às vezes, as suas circunstâncias vão dizer, esta é a única coisa que você pode fazer? Então vai, faça. Isso é tudo sobre ouvir de Deus hoje. E se você quiser ouvir mais, volte amanhã. Ok, agora, as coisas que nós vemos Josafá fazer são tão interessantes, a forma como ele foi buscar esta ajuda de Deus. Então, a próxima coisa que você vai ver que ele fez foi falar com Deus sobre o quão grande Deus é. E sobre o quão incrível Ele é. E o quão poderoso Ele é. E que nenhum inimigo poderia derrotá-lo. Ele não pediu nada a Deus. Ele não falou do seu problema com ele. Agora ele estava... Eu não sei, a mim me parece que ele era um psicólogo espiritual, mas ele estava se atendo ao lado bom de Deus, naquele momento, com a sua atitude. 2 Crônicas 24:6. Então todo o povo de Judá se reuniu em busca de ajuda do Senhor, e de fato vieram todas as cidades de Judá. Então aquelas pessoas não só, caminharam alguns quarteirões para buscar a Deus, mas eles vinham de todos os lugares para buscar a Deus, buscando com todo o seu coração. Eu amo isso, buscando a Deus com todo o seu coração. Eu penso que a sociedade que vivemos hoje, não todo mundo, claro, há muitos comprometidos, incríveis, grandes e fortes crentes, mas eu acho que em muitas instâncias a relação de algumas pessoas com Jesus é apenas um tanto casual demais. E as pessoas não querem sacrificar muito, para servir a Deus. Todo mundo quer ser pago por todos os movimentos que fazem. Se Deus me der uma música e você cantá-la, é melhor pagar pelos royalties ou eu vou te processar, esse tipo de coisa, eu não gosto disso. É como, sim, todo mundo tem o seu dever, todos devem ser tratados adequadamente. Se você escreve música e vive disso, não estou dizendo que você não deva receber seus royalties, mas não seria tolo da minha parte se eu ouvisse alguém pregando uma das minhas mensagens e se eu fosse a pessoa, o seu pastor me diz que é isso que ele vai fazer. Ele diz, quando você for embora amanhã, vou ter várias novas mensagens. E, portanto, isso deve ser um elogio para alguém e não algo do qual você reclama. Sempre esteja disposto a sacrificar a serviço do Senhor. Sempre esteja disposto em se voluntariar para fazer as coisas. Você é abençoado se você pode dar um pouco do seu tempo e serviço e dons para Deus sem pedir nada por isso. E busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque a Ele. Então Josafá ficou diante da Assembleia de Judá, em Jerusalém, na casa do Senhor, em frente ao novo pátio, e ele disse, quero que você preste atenção como ele fala com Deus, porque, para mim, é o que faz a diferença. Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que está nos céus? E não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? Força e poder estão em tuas mãos, e não há ninguém capaz de se opor a ti. Ele está trabalhando muito bem nisso, não é? Seria como se um dos seus filhos viesse querendo algo
E se apressasse dizendo: mãe, você pode me dar, sei lá, $1.000? Bem, as chances seriam de ganhar um não. Mas se ele chegasse assim: ah, você é a melhor mãe. Você é tão linda, mamãe. Você é tão incrível. Eu posso te dar um abraço? Eu te amo, mamãe. É algo que eu possa fazer por você? Posso te ajudar fazendo alguma coisa em casa? Eu gosto tanto de você. E se ele inteligentemente se afastasse por 30 minutos e voltasse dizendo: a propósito, mãe, você poderia me emprestar $1.000? Ainda que eu tivesse que tirar de uns 20 lugares, eu daria? Quantos sabem do que estou falando? Eu conheço algumas pessoas, veja, eles estavam interessados em Deus, não apenas no que ele podia fazer por eles. Vou dizer novamente, eles estavam interessados em Deus, não interessados apenas no que ele poderia fazer por eles. Agora, acho que se você realmente estiver interessado em Deus, você vai buscá-lo intensamente quando não tem problema, como quando você tem um problema. Aqui está o exemplo de alguém que adorou a Deus antes de apresentar seu problema. Mateus 8, 1-3, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um homem leproso se aproximou dele e se curvou diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes curar-me e fazer-me limpo. Mas ele se curvou, significando louvor e adoração antes de pedir qualquer coisa. Acho que não machuca ninguém apenas 3 ou 4 vezes por dia a gente parar o que estamos fazendo, onde quer que estejamos, e apenas: Senhor, eu te amo, eu preciso de você, obrigada por estar comigo hoje. Eu quero que você saiba que eu sei que não sou nada sem você. Eu te amo. Então apenas se levantar e, graças a Deus, ainda posso me levantar. Ei, nos últimos 2 anos eu ganhei 2 novos quadris. Oh, eu sou igual a mulher biônica. É incrível as novas partes que você pode adquirir. Agora, 2 Crônicas 20, do 7-11, ele continua. Eu acho esse homem inteligente. Ó nosso Deus, tu. Quero que repare quantas vezes ele diz tu e teu. Não és tu que expulsaste os habitantes desta terra antes do teu povo, Israel, e a deu para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles habitaram nela e eles construíram para ti um santuário para o teu nome, dizendo: se o mal vier a nós, ou a espada do julgamento, ou praga, ou fome, ficaremos diante desta casa, diante de ti, porque o teu nome e a tua presença estão nesta casa, e então clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos salvará. Então ele já havia dito: Deus, você é incrível, nós pertencemos a você, somos o seu povo, esta é a sua terra, somos a sua possessão, este é o seu santuário. Agora ele está finalmente para dizer a Deus que ele tem um problema. Mas agora vejam tudo o que ele fez primeiro, antes de fazer isso. E eu me pergunto, quantas pessoas estão neste lugar ou assistindo pela TV que se aproximam de Deus desta maneira? Quando tem um problema? Ah, não, nós dizemos: oh Deus, você precisa me ajudar com isso, eu preciso de ajuda, Deus, se você não me ajudar eu não sei mais, não sei o que eu faço não, sabe? Pelo menos comece com obrigada a Deus por todas as suas bênçãos em minha vida, mas não estou com problema, eu preciso de ajuda agora, sabe? E vou te contar a verdade, toda vez que eu prego isso, eu me convenço. Porque nós somos assim, nós esquecemos às vezes de que o louvor precisa se sobrepor à petição. Amém? E claro, a adoração vai muito mais profundo do que o louvor. Agora vejamos o versículo 10. Agora veja os filhos de Amon, Moabe, Monte Seir, a quem tu não permitiste que Israel invadisse, quando eles vieram da terra do Egito.
porque eles se afastaram deles e não os destruíram. Então ele está dizendo, eles poderiam ter sido destruídos lá atrás e não estariam nos incomodando agora. Mas vamos lembrar que você não permitiu que eles os destruíssem. E agora, Senhor, eles estão aqui recompensando-nos ao vir nos expulsar da sua terra? Alguém está vendo o que eu estou vendo? Ele deve ter feito faculdade de psicologia. Só pode. Nos expulsando da sua possessão, a qual tu nos deste como herança. Portanto, Josafá falou primeiro sobre o quão incrível Deus é. Ele mencionou os poderosos atos que Deus realizou no passado. Depois mencionou o seu problema como se ele fosse uma nota de rodapé. E nós gastamos todo o nosso tempo falando do problema. E muito pouco tempo no resto das coisas. Ele fala do problema como se fosse uma nota de rodapé. Ele coloca Deus realmente envolvido, lembrando a Deus que aquela era a sua terra que os inimigos estavam tentando roubar. Há uma grande promessa na Bíblia que nos diz que se buscarmos o reino de Deus primeiro antes de todo o resto e a sua justiça, que Ele dará a nós tudo o que nós precisamos. Nas suas batalhas hoje, você realmente já ganhou. No Espírito você já ganhou. Apenas espere no Senhor, seja obediente a Ele, e com grande expectativa em que algo maravilhoso vai acontecer com você. E desfrutar nossas vidas. Todos digam, desfrutar minha vida. Em abundância, por completo, até transbordar. Então, nós ouvimos muito sobre a alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Eu perdi a minha alegria, eu preciso de mais alegria. Mas como eu disse nesta manhã, nós já temos alegria. Jesus, Ele está em nós. E nós temos o que Jesus tem e Ele está em nós. Temos os frutos do Espírito. Tantas coisas boas estão em nós. Jesus nos deixou a sua paz. Então não é uma questão de tentar conseguir as coisas que nós já temos.
É uma questão de aprender o que está impedindo que essas coisas brotem em nossas vidas. E então, nós temos alegria. Mas há algo que eu acho que esquecemos, que é que Deus quer que nós desfrutemos as nossas vidas. Desfrute sua vida. Agora, nem tudo pode ser uma festa ou férias ou um dia especial. A maior parte da vida é bem comum. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fim de semana, graças a Deus. Sábado, domingo. Oh, mas lá vem a segunda de novo. Isso acontece com todos nós. E eu vou maximizar. Sim, maximizar. Eu vou desfrutar ao máximo cada dia que eu tenho. Mas você não pode esperar até chegar aos 70 anos para começar isso. Comece com qualquer idade que você tem agora e tenha muita alegria e desfrute todos os dias o máximo que você puder. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. A sua vida acaba em 1 minuto. É incrível a rapidez com que o tempo passa. Então você não quer desperdiçar nada. Amém? Diga, eu não vou, eu parei de desperdiçar o meu tempo. Nós queremos desfrutar a vida. Eu creio que através de Cristo podemos desfrutar a vida cotidiana, comum, e podemos desfrutar de cada coisa que nós fazemos. Agora você pensa, vamos lá, senhora, ninguém pode desfrutar. Lavando roupas, dirigindo no trânsito. Bem, sim, você pode. E nós aprendemos ontem o segredo disso. Quantos se lembram qual é o segredo? Grite bem alto. Ação de graça, certo? Ser grato. Vamos encontrar algo para agradecer o tempo todo. E você vai ter uma grande liberação de alegria e satisfação em sua vida. João 16:24 disse: peça e receba, e a sua alegria será completa. Agora pense na palavra receber. Porque o que fazemos na maioria das vezes é tentar conseguir algo. Isso nos coloca em um modo de trabalho e esforço e luta e muitas vezes frustração. Mas receber significa agir como um receptáculo e absorver o que está sendo oferecido. Agora, eu vou provar para você hoje nas Escrituras que Deus nunca nos disse para conseguir nada. Ele nos diz para receber dele tudo o que nós precisamos. Eu acho que nós somos melhores em receber do diabo do que receber de Deus, sabe, gente? O diabo não precisa se esforçar muito para te levar a receber condenação e culpa ou autocomiseração, a inveja ou qualquer coisa assim, mas às vezes nós simplesmente não sabemos como receber livremente de Deus, porque nós temos aquela ideia, sabe, de que não merecemos todas as coisas boas que Ele deseja fazer por nós. Amém? Não merecemos isso, ou isso não pode ser real, Deus não faria isso por mim, não do jeito que eu sou. Mas vamos tomar a decisão de começar a acreditar no que a palavra de Deus diz, em vez de tentar compreender, vamos apenas acreditar. Você deve se lembrar da história do homem que nasceu cego e Jesus o curou. Quando os fariseus apareceram, simplesmente não podiam acreditar que o homem havia sido cego. E eles o interrogaram e sabe, bem, como ele te curou e o que ele fez? Você tem certeza de que era cego? E então perguntaram para os pais, ele era realmente cego? E como isso aconteceu? Eles disseram, sabemos que ele é nosso filho, mas nós não sabemos como. E continuaram a questioná-lo. Ele disse, olha, tudo que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. E ele apenas recebeu a cura. E nós precisamos parar de sentir que nós precisamos entender tudo o que Deus faz. Apenas creia no que Ele diz e torne-se como que uma criancinha.
A menos que você se torne como uma criança, de maneira alguma você entrará no reino dos céus. Isso não significa que você não possa ser salvo. Eu creio que o que ele está dizendo é que você não viverá a vida do reino. Não entrará realmente nela em plenitude e desfrutará dos benefícios do reino. Isso me deixa triste. Eu acho que existem tantas pessoas que amam a Deus, mas ainda assim têm uma vida miserável porque elas não sabem realmente receber de Deus, não sabem realmente crer na palavra. E se você procurar em um dicionário, a palavra acreditar significa receber e a palavra receber significa crer. E então crer em Deus nos leva a descansar. E receber de Deus nos leva para esse lugar de descanso. Não há nada mais maravilhoso do que poder descansar em Deus. Você sabe o quão bom é para alguém como eu ser capaz de estar aqui de pé fazendo isso e realmente dizendo que eu não estou nem um pouco preocupada com o que você pensa de mim? Agora, eu nem sempre fui assim. Se eu estivesse pregando e alguém se levantasse e fosse embora, nossa, eu ficava arrasada pelo resto do dia. Nós deixamos a nossa imaginação nos enlouquecer quando temos insegurança. Uma vez uma mulher veio e ela estava lá e 5 minutos antes de eu começar a pregação, ela se levantou e foi embora. E aquilo acabou comigo, sabe? Eu fiquei incomodada pelo resto do dia. E uma senhora veio e me disse, havia uma senhora aqui que teve que sair 5 minutos depois que você começou a pregar, mas ela queria que você soubesse que ela tinha que ir trabalhar, mas você é tão importante para ela que valeu a pena vir pelos 5 minutos que ela pôde estar aqui. Então veja como somos rápidos em levar algo para o lado negativo, quando na verdade aquilo era algo tão bom. Então se nós vamos imaginar coisas, por que não imaginar algo de bom? Em vez de imaginar uma coisa ruim, não estrague sua vida se preocupando com o que todos pensam de você. Não é o que as pessoas pensam de você que faz a diferença, é o que Deus pensa de você que importa. Então viva para agradar a Deus, agrade a Deus, não viva para agradar as pessoas e você será uma pessoa muito feliz. Amém? Agora, vamos dar uma olhada em como você é bom em receber. No tempo que temos aqui hoje à tarde, eu quero que você saia daqui pronto para receber de Deus o que você sabe que você não merece. E que, na verdade, saber que você não merece faz tudo ser ainda melhor. É dizer, Deus, eu não mereço isso, mas eu não vou recusar. Porque você é bom e eu creio na sua palavra, e então eu recebo. Eu realmente gostaria que você começasse a dizer isso mais vezes em suas orações e ao longo do seu dia. E quando fizer algo de errado e pedir a Deus para perdoá-lo, não diga apenas, Senhor, por favor, me perdoe, mas depois de pedir, espere 1 minuto e diga, eu recebo o seu perdão agora mesmo, em nome de Jesus. E então, apenas fique na presença de Deus por um momento e deixe aquilo te encher. Deus perdoou você. Ele promete levar seus pecados para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembrar deles nunca mais. Eu recebo em nome de Jesus. Quantos acham que ajudaria se você fizesse assim? Não um desses, meu Deus, me perdoe, por favor, me perdoe, Deus, se você me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso, eu juro. Sim, você vai? Eu não estou tentando ser negativa, mas é inútil prometer a Deus que você nunca mais vai errar, porque você vai. Se você ama a Deus e o coração está correto, você sabe que Ele vai te perdoar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas não adianta pedir perdão se você não vai tirar um tempo para dizer, eu recebo de ti. Que tal a misericórdia? Que tal receber a misericórdia de Deus? Amém? O nosso bebê...
Ele fará 40 anos no próximo mês, sabe? Parece tão estranho que o seu bebê tenha 40 anos, não é? E uma história que eu gosto de contar sobre ele quando eu estou pregando sobre misericórdia, porque em Lucas, capítulo 12, há uma história sobre como os discípulos de Jesus estavam andando pelos campos de cereais e eles estavam com fome. E era sábado e eles começaram a colher os grãos e comê-los. E os fariseus, é claro, sabe, os fariseus religiosos estão sempre assistindo tudo, não é, gente? O diabo legalista está sempre assistindo e se você cometer um erro, eles dizem, E com certeza eles disseram, bem, por que os seus discípulos estão fazendo o que é ilegal no sábado? Não deveriam estar fazendo isso? Então Jesus os remeteu a algo da velha aliança. Você nunca leu o que os sacerdotes levitas fizeram quando eles estavam com fome e eles foram ao templo, comeram o pão do sacrifício, ainda que isso não deveria ser feito? Eles violaram a lei e ainda assim não foram culpados? Bem, o meu cérebro legalista costumava dizer, como você pode violar a lei e ser inocente? Eu não entendia. Veja, há momentos em que a sua necessidade prevalece sobre você ter que cumprir toda a lei perfeitamente. E Deus me deu um bom exemplo para explicar o que eu quero dizer. Quando nosso menino Danny era pequeno, ele não era o mais disciplinado do planeta. Estávamos tentando lhe ensinar que ele tinha que ajudar nas tarefas e depois brincar. Então, ele tinha uma lista de tarefas, sabe? Alimentar o cachorro, fazer isso e aquilo. E não era nada enorme, mas ele tinha uma lista de tarefas que ele deveria fazer diariamente e quando ele as fazia, colocávamos a marquinha e quando ele conseguia muitas marcas, ganhava uma estrela e quando ganhava a estrela, ele ganhava um presente. Tentávamos motivá-lo. Agora, felizmente, Deus não faz assim conosco. Você não está em um sistema de marquinhas e estrelas com Deus, porque você não ganha o que Deus lhe dá. Você recebe pela fé, mesmo sabendo que você não merece isso. Vamos lá? De fato, se você acha que merece, você tem um problema maior do que se você souber que não merece. Sabe por quê? Porque são os humildes que recebem ajuda e não os orgulhosos. Deus eleva os humildes, mas derruba os orgulhosos e altivos. E então, Deus trouxe esse exemplo de volta à minha mente quando eu estava tentando entender essas escrituras. E ele disse, eu desejo a misericórdia e não sacrifício. Bem, o que ele está dizendo é, eu prefiro, quando você estiver com problemas, te dar a misericórdia, do que você tentar se sacrificar para compensar o que você fez de errado. Bem, o que eu fiz foi sacrificar deixando de desfrutar a minha vida, porque eu achava que eu não merecia desfrutar a minha vida. E muitos aqui levantaram as mãos nesta manhã, e quando eu perguntei quantas pessoas realmente não sentiam que estavam desfrutando das suas vidas por ter esse problema de sentir que não merecem, e houveram muitas mãos que se levantaram. E muitas vezes temos problemas como esse, a menos que alguém os exponha publicamente, nem sabemos que esse é o nosso problema. Amém? Então, Deus trouxe esse exemplo de volta para mim, que ele disse, agora quando o Danny está lá fora brincando, e havia um valentão do bairro que estava sempre atrás dele, e às vezes o valentão pegava a bola dele, a jogava no esgoto ou algo assim. A nossa casa foi construída de forma que tínhamos uma porta da frente, mas as crianças usavam sempre a garagem que estava aberta, e pela garagem se entrava na cozinha e logo depois disso já estava na sala da família. E geralmente, se David estivesse em casa e não estivesse cortando a grama ou outra coisa, ele estaria sentado lá, talvez assistindo a um jogo de futebol ou algo assim. E então, eu me lembrei das vezes em que Danny chegava, você podia vê-lo antes que ele chegasse lá, papai! E nossa, quando ele ouvia
Aquele grito, Dave saía tão rápido, era incrível como ele chegava rápido àquela porta. E o que há de errado, Danny? E o Danny, ele bateu a bastante. E sabe, Dave talvez fosse capaz de derrubar a porta para ajudá-lo. E quando Deus ouve você chorar, sabe, eu não falava, Dave, espere, deixe-me ver a lista de tarefas do Danny. Eu quero verificar e garantir que ele cumpriu suas tarefas e recebeu as marquinhas. E se ele estiver, você pode ir ajudá-lo. Se não tiver, é uma pena. Vamos lá. Então, se nós não somos assim como pais, o que no mundo nos faria pensar que Deus agiria desta forma conosco? Como Pai divino, Ele te ama mais do que você jamais saberia amar os seus filhos. E se você o ama, quando estiver com problemas, mesmo que você tenha sido mal, quando você clamar por Ele, Ele virá para te ajudar. Agora, isso não significa que Ele não vai lidar com você sobre as coisas que fez de errado, mas Deus lida conosco através do amor e não pela ira e rejeição. Vamos lá, louve a Deus. Eis o ponto que eu quero que você entenda. Pare de ser tão tenso sobre o seu relacionamento com Deus. E quanto mais cedo você entender, mais cedo vou deixá-lo ir embora. Pare de ser tão tenso sobre o seu relacionamento com Deus. Aprenda a relaxar e desfrutá-lo e deixar que Ele desfrute você. Agora, sabe, nós queremos reverenciar a Deus. A Bíblia diz que precisamos ter um temor reverencial para com Deus. Isso não significa ter medo dele, mas significa que você preferiria fazer qualquer coisa sem ser ofendê-lo. Então, nós queremos ter isso, mas nós também queremos que você seja capaz de estar com Deus o dia inteirinho, andar com Ele e saber que sua promessa de estar com você o tempo todo é uma promessa verdadeira. E apenas desfrutar isso. E não achar que tudo que você tem que fazer tem que ser algum tipo de trabalho, que tenha que produzir algo e, sabe, ter que orar o dia inteiro e ler a Bíblia o dia todo e fazer tantas confissões e tantas boas obras, sabe, gente? Mas com certeza nenhum de vocês tem esse tipo de problema, certo? Eu só estou desperdiçando meu fôlego. Deixe-me dizer, quando você é mau, Deus não verifica quantas estrelas você tem antes que Ele decida se deve te ajudar ou não. Sempre que você precisar da ajuda de Deus, você clama por Ele e Ele virá te ajudar. Em Tiago diz, se algum de vocês não tem sabedoria, então peça a Deus que dá a todos os homens liberadamente e incondicionalmente. E isto será dado a você. Em outras palavras, você se meteu em problemas, mas se você clamar a Deus, mesmo que você não tenha sido bom, Ele lhe dará a sabedoria para saber como se livrar dos seus problemas, e Ele não hesitará em fazer isso. Vamos lá, Deus é o meu sustento. Essa é a minha vida. E eu tenho que desfrutar Deus, eu não posso andar com alguém o tempo todo de quem eu tenha medo ou que eu ache que está com raiva de mim. Eu estou confortável com Deus. Eu quero que se pareça como se eu estivesse com meus pijamas favoritos, as minhas pantufas de casa, e como se eu estivesse sentada na minha poltrona confortável, com a lareira acesa e um pequeno cobertor. E assim, Deus, você é incrível, eu te amo. Eu passei tantos anos sentindo que Deus estava tão bravo comigo o tempo todo. Eu nem sabia o que dizer. Eu era culpada e se eu não me sentisse culpada, eu me sentia culpada de não me sentir culpada. E tem alguém em casa hoje? Deus, Ele não é homem para que minta. E a Bíblia diz que sua misericórdia se renova a cada manhã. Todos os dias.
Eu acho que ele prepara um novo lote todas as noites, porque usamos todo o estoque de ontem. Quantos de vocês gastaram toda a misericórdia de ontem que Deus lhe deu? E você vai precisar de mais hoje. E sabe, você acha que sabe o que faz de errado? Fazemos tantas coisas erradas que nem vemos a metade do que fazemos de errado. Quem pode medir a santidade de Deus? Nenhum de nós. Bem, você sabia que a Bíblia diz que da mesma maneira que você recebeu a Cristo, diga a palavra recebeu. Da mesma maneira que você recebeu a Cristo, é desta maneira que você deve viver a sua vida. Agora, em que tipo de condição você acha que estava quando recebeu a Cristo? Na verdade, você havia chegado ao seu limite. Você chegou ao limite do que estava fazendo, no limite da sua capacidade de ser bom ou de conquistar algo por suas próprias obras. E basicamente você só disse, aqui estou eu, Deus, uma grande bagunça, mas se você me quiser, você pode me pegar. Eu me rendo. Amém. E tudo o que você poderia fazer naquele momento era receber Jesus. Uau! Meu Deus! Que transição em nossas vidas. E sabe, até mesmo neste momento, pode haver algumas pessoas aqui que ainda não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo. Eu não vou deixar esse momento passar, porque eu sinto uma unção aqui agora. E eu só quero dizer, se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu vou fazer uma oração agora, e este é o seu momento de se entregar e deixar que Ele assuma. Todos repitam comigo, Deus Pai, eu te amo. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu não posso fazer nada sem você. Eu me rendo. E agora aproveite esse momento e faça isso, deixe tudo ir. Eu me rendo. Receba-me do jeito que eu sou. Eu te recebo, Jesus. Agora diga assim: eu te recebo, Jesus. Tudo o que você é, eu recebo. E tudo o que eu sou, e tudo o que eu não sou, eu entrego a você. Agora me ajude para que eu seja a pessoa que você quer que eu seja. Eu creio que eu estou salvo, que eu nasci de novo, eu fui perdoado, eu estou a caminho do céu e eu vou desfrutar a minha jornada. Vamos dar um brado de louvor a Deus. Aleluia! Lembre-se de que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É importante que aprendamos a receber a misericórdia e o perdão de Deus. Só assim poderemos dar isso para outras pessoas que precisam. Um bom receptor se torna um bom doador. E é isto que transforma as nossas vidas em algo empolgante todos os dias.